Enquanto uns ainda nem sabem o que querem da vida, há jovens que se tornam patrões antes dos 30 anos. Para uns é quase um caminho natural. Já para outros, isso significa uma mudança radical. Olhando assim, difícil imaginar. Mas Vinícius começou a trabalhar como músico. Com uns 15 anos eu já tocava na noite em Londrina com várias bandas, tanto de rock, banda de baile, duplas sertanejas. E ao longo do tempo fui gostando, fui vendo que aquilo era rentável e fui conciliando a música e com o início da minha faculdade, né? Na hora de escolher a profissão, optou pelo curso de veterinária. Desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por bicho, por campo, fazenda. Todo o período de férias que eu tinha quando pequeno, minha mãe me mandava para a fazenda de amigos e eu passava a maior parte do tempo lá e sempre adorei o campo. Tinha duas opções, ou fazia agronomia ou veterinária. Acabei indo pela veterinária. E foi uma experiência ótima, no período de 5 anos, conheci muitas pessoas, grandes amizades e virou uma paixão também. Mas nem chegou a exercer a profissão. Mudou-se para Cuiabá para seguir de novo a carreira musical. Mas aí o tino empresarial começou a despontar. E nesse período conheci essa dupla sertaneja, trabalhei com eles, de músico, passei depois a produtor artístico deles. E gerenciando, começou a ficar um pouco difícil, muito tempo na estrada, viajando demais. Eu achei que, eu e minha família, nós achamos que era melhor voltar e tentar outra coisa aqui. Músico, veterinário, músico de novo e depois empresário. A ideia partiu de um primo aqui de Londrina. Acabou dando certo o posto de combustível porque foi um negócio de ocasião. Porque tinha um primo que já trabalhava no ramo e acabou indicando. Ele falou que era um negócio bacana, explicou como é que funcionava, tanto é que ele tinha interesse de pegar o posto. E acabou falando que, por problemas particulares, não ia pegar e que, de repente, se eu quisesse, ele me ajudaria. Com incentivo e ajuda financeira da mãe, aos 24 anos ele virava dono de posto de combustíveis. Só sabia a diferença do álcool e da gasolina, mais nada. Logo que eu cheguei, tinha uma equipe bem bacana. O antigo dono, ele tinha um jeito de lidar com os funcionários que todos eles eram muito amigos, muito parceiros e todos abraçavam o posto como se fosse deles. O que eu tive que fazer? Eu cheguei, conheci o posto, entendi um pouco de como era o funcionamento, aprendi todos os setores. Pista, que seria no caso o frentista, abastecer um carro, olhar a frente de um carro, ver o que o cliente precisa, o que ele não precisa. O lubrificador, uma troca de óleo, depois passei para a caixa, depois para a administração e depois na gerência. Então, assim, são vários processos que tem aqui no posto que eu tive que aprender todos. Deu certo. A música, apesar de ser uma paixão, virou só hobby mesmo. Aos 27 anos, Vinícius se encontrou como empresário e quer crescer. Os planos agora de repente, arrumar outros postos, ou de repente administrar algo do ramo. Enfim, eu me encontrei como um administrador. Então, de repente, eu ache ou outro ramo como posto, ou de repente alguma outra coisa, se aparecer, eu acho que eu encaro. Aos 33 anos, o Rodrigo já percorreu uma longa estrada. O primeiro emprego foi aos 16. Aos 16 anos eu iniciei numa empresa de comunicação visual e mexia com adesivo, banners, faixas, impressão digital, naquela época era uma novidade. E aí ali realmente foi o meu começo de trabalho, assim, eu não tinha experiência alguma foi o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade. E ali coincidiu de ser na área. Também foi uma coisa muito natural, eu fiz um cursinho de Corel na época. E aí levei no cursinho, fui indicado pelo professor ao proprietário da empresa, né? E aí ele me contratou. Optou pela faculdade de design. Eu gostava da área, então foi tudo uma consequência. Eu ainda estava trabalhando nessa empresa,
e cursei a faculdade de design. No último ano, resolveu mudar de emprego e de ramo. E assim que acabou a faculdade, aí eu entrei numa agência de publicidade, onde eu peguei realmente a bagagem de publicidade. Aí eu aprendi bastante lá também na área de criação, era bem básico, então eu aprendi muito, assim, agradeço muito, sou muito grato a essa empresa, assim, que me deu muita experiência na parte criativa, assim. Não demorou muito e ele começou a se sobressair. E aí depois eu tinha uma carteira de clientes que eu atendia paralelo à agência, até com conhecimento do meu patrão, todos sabiam, é uma coisa muito transparente. E aí eu me programei com eles a saída, saí de uma forma bem tranquila e abri meu negócio, eu mesmo, e aos poucos a gente foi contratando e hoje aí estamos com uma turminha legal e um trabalho bacana. Aos 25 anos, resolveu arriscar. Alugou uma sala e abriu a própria agência, que inclusive leva o sobrenome dele, Guerra. A questão da idade, 25 anos, aí você tem um pouco mais de liberdade, você não tem tantos compromissos e saindo de uma empresa com as portas abertas, você pode voltar no passo anterior. Então isso foi muito favorável, essa liberdade dessa época e fazendo as coisas também com bastante cautela. Também tive apoio da minha família, que é muito importante. Então conversar com todos que estão ao redor, assim, isso lhe traz uma segurança e aí dá para você seguir o caminho, mesmo que de repente você não acerte, dá para você voltar e triar o melhor caminho possível. Além de manter os clientes que já tinha, Rodrigo foi ganhando outros. A agência, que começou só com ele, hoje tem 8 funcionários. Eles trabalham com eventos, publicidade, web e campanhas. Essa aí foi dos 8 anos da empresa, comemorados em 2014. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Aqui na agência, que todos trabalham aqui com muita paixão mesmo pelo trabalho. O ano passado nós fizemos 8 anos, o pessoal fez uma campanha de 8 anos sem eu saber, então foi uma surpresa muito agradável chegar aqui, ter material pronto, uniforme, um vídeo de 8 anos, uma festinha. Então assim, esse espírito que a gente tem aqui, que todo mundo gosta do que faz. A maioria das pessoas estão aqui há pelo menos 2 anos, 6 anos, 4 anos, então há um ambiente muito favorável. Eu acho que nesse setor criação é fundamental isso, então todos estarem envolvidos e felizes, assim. Acredito que o jovem, né, o empreendedor jovem, o que ele vê de oportunidades, esse espaço que ele tem de tempo, de investir, de errar, de acertar, que quanto mais passa o tempo, né, as pessoas mais velhas talvez não tenha tanto espaço para errar, né, ou então não tenha tantas oportunidades e acaba tendo que empreender por necessidade. Então o empreendedorismo no jovem, eu acho que esse espaço de tempo que ele tem, essa oportunidade, enxergar um horizonte maior, que é a grande diferença entre a idade de você empreender mais novo ou mais velho. A consultora lembra que hoje o incentivo ao empreendedorismo começa cedo. Em algumas escolas, ainda na infância. A deixar a criança ser mais livre com o seu pensamento. Antes nós éramos muito direcionados a ter uma estabilidade, a ter um emprego fixo, a ter carteira registrada, e hoje as crianças são mais livres de pensamento. E as próprias escolas vêm incentivando isso, com a educação empreendedora. Você vê em todos os colégios, de alguma forma, talvez não da forma ainda que deveria ser, mas já implantando isso, as universidades levando o empreendedorismo para dentro delas, os jogos de empresas, que é muito importante. Então isso já desperta nesse aluno, né, que vai se tornar um empreendedor mais cedo, o que é ser um empreendedor. Eu acho que isso é muito importante. Mas tem também um grande desafio: hierarquia versus experiência. Ou seja, um patrão jovem com empregados mais velhos e também com mais bagagem profissional.
Eu acho que tudo é uma questão de bom senso e de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que os jovens empreendedores eles estão entrando no mercado cada vez mais jovem, abrindo suas empresas, ou comprando empresas, ou trabalhando mesmo em algumas empresas onde tem funcionários mais velhos, eu acho que saber aproveitar essa oportunidade de você vir com toda essa dinâmica de ser mais jovem, essa flexibilidade, esse conhecimento novo, principalmente na área de tecnologia, mas você conseguir casar com aquela pessoa mais velha, que conhece toda a técnica, que tem toda a experiência e a maturidade, então isso dá um equilíbrio e faz com que a organização ela funcione muito melhor. Segredo mesmo, ela garante que não tem, mas tem que ter planejamento. O segredo não existe, mas o importante é que haja um planejamento, né? Você precisa planejar essa empresa antes de criar, e isso independente da idade. A empresa ela não é diferente se você é jovem ou não. Pode ser, a diferença seja na flexibilidade, no que você vai montar, nesses novos ramos que têm aparecido, mas a empresa ela continua a mesma, então o planejamento não é diferente para cada idade.